Olá a todos, problema 93, capítulo 13 do Hibbeler. Se o coeficiente de atrito estático entre a superfície cônica e o bloco é de 0,2, determine a velocidade angular constante máxima sem fazer com que o bloco escorregue para cima. Então vamos entender aqui, eu tenho uma superfície cônica rotacionando e eu tenho um bloco que está parado aqui nessa lateral. Perceba que se a velocidade diminuir, esse bloco tende a escorregar, vai depender do atrito, eu tenho que fazer essas contas. Ao passo que se a velocidade angular aumentar suficientemente, esse bloco vai subir, que é o que está perguntando ali. Ele quer saber qual a velocidade máxima que não promova esse escorregamento para cima do bloco. Então, maravilha, vamos ver qual a melhor estratégia para a solução desse problema. Primeira coisa, claramente o movimento ocorrendo no plano aí, fica interessante que eu faça os dois eixos, o vertical, no caso aqui vamos chamar de Z, e o radial, porque esse movimento que a partícula descreve vai gerar uma aceleração na direção do raio que ela está descrevendo o movimento circular. Então vamos colocar nossa partícula ali. Quais forças estão atuando nesta partícula durante este movimento? O peso dela, o tempo todo atuando para baixo, na direção contrária ao eixo Z. A força normal, que segura essa partícula na superfície cônica. E agora eu tenho a força de atrito, porque ele deu ali o atrito, né? Ele deu o valor do coeficiente de atrito estático, ela está parada. Aí eu preciso pensar um pouco. É para baixo ou para cima, né? Qual a direção? Eu tenho que lembrar do conceito que a força de atrito sempre se opõe ao movimento. Então, se eu quisesse achar a força mínima necessária para fazer com que este bloco não escorregue para baixo, a força de atrito estaria para cima. Mas a pergunta é a velocidade angular máxima que não faça com que esse bloco escorregue para cima. Então a tendência do movimento é para cima. Então a nossa força de atrito que se opõe ao movimento é para baixo. 0,2 vezes a normal. Muito bem. Como equação do movimento, vamos fazer somatórios nas duas direções, na direção Z e na direção R. Temos aqui a aceleração radial, vamos colocar nessa direção, na direção do eixo, e depois calculamos ela. Na direção Z, quais são as forças que atuam? Eu tenho peso atuando para baixo, contrário ao sentido do eixo, menos m, a massa, vezes 9,81. Mais a normal, ela tem uma componente na direção do eixo, então se eu multiplico por cosseno de 45 aqui, eu tenho a componente normal nessa direção. Menos 0,2, a força de atrito, né, vezes N, que multiplica também a componente aqui, cosseno de 45 para baixo, né? Então veja que a força de atrito é contrária à direção positiva do eixo. Então eu tenho que a força normal é igual a 17,34 m. Alguém poderia apavorar e falar, mas não foi dado a massa, esse problema não tem solução. Calma, vamos resolvendo, não apavorem, façam o somatório das forças, continuem resolvendo o problema. Somatório das forças que atuam na direção radial. Quais são as componentes que atuam? Então eu tenho a força de atrito, contrário ao movimento, a direção radial. Eu tenho uma componente da força normal também contrária. Então veja, eu tenho uma componente da força normal, 17m, que ela está em função da massa, menos 17m, porque está contrário ao sentido positivo do R, vezes seno de 45, componente da força normal. A força de atrito também tem uma componente contrária à direção radial, aqui ela já está em função de n, né? Então seria 0,2n. Como eu sei que n vale 17,34 m, eu já substituo automaticamente aqui. Também decomponho ela, né, seno de 45, igual a massa vezes a aceleração.
Percebam que a massa aparece do lado direito, eu posso colocar a massa em evidência do lado esquerdo, de forma que ela vai cancelar, e efetivamente eu sou capaz de calcular a aceleração radial que esse movimento gera, sem ser dado a massa. É interessante, né? Então, independe da massa. Essa é a aceleração radial que essa partícula, neste ponto, com esta velocidade, está enfrentando neste movimento. Muito bem. Vamos para a parte cinemática, então, agora. Eu tenho o raio desse movimento, né? Então, esse movimento circular tem um raio aqui de 0,3 metros. É em torno, né? Um movimento circular em torno desse centro. 0,3. Preciso da derivada desse raio, né, dessa variação na direção radial, que é zero, né, está parado aqui. E a segunda derivada também é zero. Então veja, a derivada da variação da direção, da posição na direção radial é zero. Então é importante saber interpretar essa aceleração R, dois pontos, da aceleração radial. Essa é a aceleração, ou seja, a segunda derivada temporal da partícula na direção do raio. É zero. A aceleração radial, que é essa calculada, é dada, poderemos ver no nosso formulário, né, que é dada por essa segunda derivada temporal, menos R, que multiplica a velocidade angular ao quadrado. O que eu tenho? Eu tenho tudo já, né? Porque eu tenho a aceleração radial, o valor dela veio da equação do movimento, eu já tenho, é negativo. A segunda derivada temporal da posição radial é zero. Menos o R eu tenho 0,3. E a velocidade angular, que é justamente o que eu estou procurando. Então, substituindo todos os termos aqui, negativo, lembrando, né? Toma cuidado, é negativo aqui. Eu tenho que a velocidade angular para que essa partícula, a velocidade angular máxima, para que essa partícula não escorregue para cima, é 7 radianos por segundo. Então fica também interessante que a análise, né, fica como tarefa aí para ser analisado, qual velocidade mínima necessária para fazer com que este bloco não escorregue para baixo. E assim eu vou achar uma amplitude aí de velocidade entre que vai ter uma mínima e a máxima em que esse bloco ficará parado. Isso devido à força de atrito. Posso também calcular qual velocidade angular seria necessária para que esse bloco ficasse parado aqui se não houvesse força de atrito. Né? Então veja que tem várias possibilidades que eu posso tentar entender melhor este problema. Mas o que estava sendo pedido era para essa situação específica de 0,2 de atrito não escorregar para cima. Então, velocidade angular de 7 radianos por segundo. Era isso, pessoal. Dúvidas no Moodle, por favor. Abraço, até mais.